amigo do Tech Corner TV e hoje, para variar e graças aos simpáticos senhores da Juntech que me enviaram para review, trago-te um medidor de voltagem e corrente DC. Estes aparelhos são também chamados de coulomtros, isto porque medem a quantidade de carga elétrica que circula num circuito em coulombs. O KG140F, este que aqui tenho, mede corrente DC de 0 a 120 volts, até uma amperagem máxima de 40 amperes. Aparelhos como este são normalmente, embora não estejam limitados a estas utilizações, utilizados para medir a carga de baterias, por exemplo, numa instalação fotovoltaica ou mesmo num veículo elétrico. O KG140F tem funcionalidades muito interessantes que, além de te mostrar a voltagem e a corrente do circuito, pode monitorizar a resistência à carga das baterias ou a temperatura das mesmas, entre outras informações. Infelizmente, eu ainda não vivo numa moradia onde possa instalar um sistema fotovoltaico com baterias e utilizar este aparelho para a sua monitorização. Quem sabe se para o ano que vem, por esta altura, a situação será outra, mas sobre este projeto dou-te mais novidades para o ano. Dito isto, e como ainda não tenho o cenário ideal para testar este aparelho, vou simular o circuito com a minha fonte de alimentação e a carga eletrónica aqui mesmo na bancada de testes. Mas chega de conversa, vamos ver as funcionalidades da série KGF e o que vem na caixa. Bora lá! Já aqui tenho a caixa para te mostrar o que vem dentro. Pronto, a caixa basicamente tem bom aspecto, nada de especial. Vamos ver o que vem dentro. Ora, aqui dentro da caixa temos então um pequeno manual. Deixa-me virá-lo. Ele é um pouquinho mais curto do que as instruções que eu tenho em formato de Word. Mas mesmo assim tens aqui toda a informação que precisas para pôr este aparelho a funcionar. Está em inglês apenas. Parece-me bem. Temos uns cabos de ligação e sensor de temperatura aqui. Ora bem, vamos lá ver. Enviam-te aqui um adaptadorzinho, um terminal, enviam-te um sensor de temperatura e também uns cabos de ligação, 2 para ser mais exato. Já vamos ver como é que se liga isto. Temos também aqui um cabo de comunicação entre o que liga a parte lógica ao display para te exibir os dados. 2 terminais para ligação ao sensor. Como podes ver, são de 400 amperes. Ok. Aqui neste saquinho temos o sensor propriamente dito de corrente. Pronto, ele é uma evolução do modelo VA que existia anteriormente. Tens aqui a ligação para ligar à parte lógica do sistema e temos aqui os bornes, por assim dizer, os parafusos onde podes ligar os fios para poderes medir a potência. Temos também nesta outra caixa, deixa-me tirar. Pronto, isto é a parte lógica. Ela está muito bem assinalada. Diz-te toda a informação, no fim de contas, que necessitas saber. Com os pinos, tem o pin-out de todas as fichas, o que é muito bom. Aqui na parte traseira tens um pequeno switch, não sei se consegues ver, deixa-me ver, sim. Tens ali um pequeno switch que, se tiver a 2 watts, a alimentação é interna, se tiver a 3 watts, a alimentação é externa.
Cá está o modelo, pronto, as ligações das fichas. Este modelo é uma evolução do modelo VA, como eu te disse, em que esta peça estava aqui, mas era um pouco chato, porque se tu querias apertar, não conseguias dar força, porque ela estava unida à eletrónica. Neste momento são peças separadas. E por último temos aqui o display, que controla também toda a lógica e com a ligação para a parte lógica. O display também pode trabalhar por wireless. Já vamos ver essa situação, e pode ser alimentado independentemente da parte lógica. Bem, vamos montar aqui o nosso ambiente de testes e ver como é que funciona todo este equipamento. Já aqui tenho o setup montado, vou começar a explicar então como é que está. Nesta zona temos uma pinça que vem da fonte de alimentação e outra pinça de crocodilo que vai para a carga eletrónica. Ambas estão ligadas aqui à alimentação da unidade lógica. A unidade lógica, por sua vez, está ligada por este cabo ao display, este aparelhozinho. Temos também aqui o cabo de saída para o sensor de temperatura, que se fosse numa instalação com baterias, estaria ligado nas baterias para poder medir a temperatura em que se encontram. E temos, por último, aqui um cabinho que liga ao sensor ou ao sampler, como eles lhe chamam. No sensor temos uma ligação também à fonte de alimentação e, aliás, à carga eletrónica, e outra à fonte de alimentação. Eu vou ligar aqui a carga na fonte de alimentação, aqui está, e automaticamente ele começa a fazer os seus cálculos. Eu vou-te explicar então o que temos nós aqui neste ecrã. Agora que já te mostrei aqui a montagem do sistema, vou-te mostrar um pouco o que é que nós temos neste display. Então aqui neste cantinho temos a função lock. Se ficas a carregar um pouco em OK, ele bloqueia o display e não consegues fazer absolutamente mais nada. Tens de ficar novamente a carregar aqui em OK e pronto, está desbloqueado, já temos novamente funções. Esta opção indica-te que está a fazer o log de dados e também está com o output ligado. Temos aqui o ID da unidade do display. Como te disse, isto funciona ligados vários. Se quiseres ligar vários, ele trabalha com vários ao mesmo tempo. Carregando aqui no set por um bocadinho, ele fica a vermelho e depois podes escolher o ID da unidade que queres trabalhar. Ok? Tens aqui a temperatura do sensor de temperatura e o tempo de execução continuado, que ele já está a funcionar. No cantinho tens aqui uma ficha Ethernet que, se tiver com problemas de ligação à unidade lógica, vai ter aqui uma cruzinha por cima. Tens obviamente o indicador de voltagem que ele detecta no circuito e o indicador de amperagem também, que é detectado. Neste momento está 0,1 amperes. Neste canto tens a utilização. Eu vou subir aqui para 1 ampere. Cá está. Subi para 1 ampere. Está entre o 0,90 e 1 ampere aqui o consumo. Tens aqui a utilização do watts e a utilização de kilowatts hora também. Neste local terás a duração, no fim de contas, a capacidade da bateria, se estiveres a usar um sistema com baterias. No nosso caso, como eu estou aqui a simular, pronto, isto não está bem calibrado nem bem configurado, é apenas indicativo. Aqui tens um valor muito importante se estiveres a trabalhar com baterias, que é a resistência interna. A resistência interna tende a aumentar conforme a bateria está em piores condições, ou seja, quanto piores condições tiver a bateria, maior será a resistência à carga. Neste indicador tu tens a duração estimada ainda de utilização da bateria e a utilização que estás ou que já fizeste em amperes hora.
Aqui diz-te os amperes-hora remanescentes, neste caso são 15 amperes-hora, e tens aqui estas duas setinhas que no ecrã não sei se passam bem, mas que está azul, e quando está azul está-te a dizer que estás a consumir a bateria. Se por outro lado estiver a vermelho, está-te a dizer que a bateria está a ser carregada. Pronto, em termos de ecrã é o que temos aqui. Vamos ver quais são as opções que nos dá de configuração. Ora bem, na configuração temos então o idioma, tens a possibilidade de limpar a corrente ou limpar todos os dados. Podes pôr aqui o preset de amperes-hora que ele vai calcular, os amperes-hora remanescentes, o brilho do ecrã. Depois, um pouco mais abaixo, tens... deixa-me já agora só mostrar-te aqui, para mudar uma opção, basta selecionar e depois utilizar as teclas para trabalhar. Aqui, um pouco mais abaixo, temos então algumas das opções mais interessantes deste aparelho. Começa aqui pelo Under Voltage Protection, que está a zeros, aliás, como todas as proteções neste momento estão a zeros. O Under Voltage Protection, ao contrário do Over Voltage Protection, vai-te cortar o circuito caso ele detecte que a voltagem está abaixo do valor que tu definires aqui. Pelo contrário, o Over Voltage Protection vai-te cortar o circuito se a voltagem for superior ao valor que tu definires. No mesmo sentido, temos o Overcurrent Protection, que te corta o circuito caso a voltagem exceda, a amperagem ou a corrente exceda o que tu definiste aqui em amperes, e o Negative Current Protection, que é exatamente a mesma situação, mas caso a amperagem ou a corrente baixe de um valor pré-definido que aqui pusestes. Tens ainda o Overpower Protection, que acaba por ser em watts. Se passar um determinado valor por ti definido, ele despoleta a proteção. E Over-Tempered Protection, que vai utilizar o sensor de temperatura para analisar se a temperatura passar aqui o valor que tu puseste, o threshold, ele vai despoletar aqui essa situação. Depois, caso algum destas situações aconteça, tu podes definir um tempo de recuperação. Vamos supor que ele está com o Under Voltage Protection, ou seja, tem voltagem a menos do que seria suposto. Tu podes definir quando a voltagem voltar ao normal, quantos segundos depois ele volta a repor o circuito, a pôr tudo normalmente. Tens também ainda aqui o Standby, que são, no fim de contas, os segundos que depois de haver alguma alteração de estado, o display fica ligado. Temos a calibração de voltagem, calibração de corrente, calibração de temperatura. Defines aqui também nesta opção o ID dos aparelhos, quer do Logic, quer do display. Tens aqui a opçãozinha para isso. O Delay Time está relacionado também com as proteções. Basicamente é o tempo de atraso que tu queres que dispare a proteção. Vamos supor que ele aqui irá despoletar o Under Voltage Protection 2 segundos depois de detectar a situação. Se tiver a zero, é despoletado imediatamente quando é detectada essa situação. Tens então o Current Ratio, ou seja, o rácio de corrente, também. O Monitor, se tu utilizares a opção Monitor, a única coisa que será configurável é o brilho do ecrã e pouco mais opções. Tudo o resto é definido através de software de PC ou da aplicação de telemóvel ou por aí em diante. Se estás a utilizar o relay ou não, porque este sistema pode utilizar um relay, por exemplo, para cortar a carga nas baterias, se quiseres interromper. E por último temos aqui um Restore, ou seja, um Factory Restore de todas as opções. E pronto, basicamente é isto. Neste caso vamos fazer Cancel, porque eu não quero fazer o Restore. Temos então aqui a aplicação para Android. Esta aplicação
Parece bastante simples de utilizar. Começamos por ter 3 menus cá em cima, o main, que é este ecrã onde estamos. Temos a curve, ou seja, a curva de utilização da voltagem, com um botãozinho aqui para histórico e tudo mais. E temos os settings, onde poderíamos configurar todos os parâmetros deste aparelho. Eu já volto aqui aos settings. Temos ainda o About Us, que é apenas uma paginazinha de referência. Neste ecrã principal, neste momento eu não estou conectado ao aparelho. Para conectar, nós vamos aqui ao Search. Ele localiza imediatamente o aparelho por Bluetooth. Atenção que para que isto funcione é necessário ter a localização por GPS ativa. Eu não faço ideia porquê, não entendo porque é que um aparelho destes necessita de localização GPS ativa para que consiga detectar o aparelho, no fim de contas o KGF. Mas pronto, nós selecionamos aqui o aparelho, ele automaticamente conecta e começamos imediatamente a ver o que se está a passar. Aparentemente neste momento estamos a consumir e a carregar ao mesmo tempo. Como podes ver aí, as setinhas têm uma vermelha e uma azul. Não sei bem porquê, mas pronto, é o que é. Na aplicação temos basicamente a mesma informação que temos no KG140F. Eu vou começar por te mostrar, por exemplo, aqui no topo tens um botãozinho verde que te permite conectar ou não ao aparelho. Se reparares lá em baixo na imagem, consegues ver que desconectando na aplicação ele diz que está off, apesar de estar conectado, ou seja, não está a atualizar a informação. Vou novamente ligá-lo. Depois temos os mesmos indicadores que no ecrã que temos no fim de contas no display. Tens aqui o indicador de voltagem, o indicador de corrente, os amperes hora remanescentes da bateria. Continuas a ter também aqui os watts a ser consumidos e os kilowatts hora também a ser consumidos. Também estão presentes os botões para limpar os dados. Current, por exemplo, se quiseres limpar todos os dados, eu vou fazer isso, ok? Pôr tudo a zeros. E também temos aqui limpar todos os dados acumulados. Também vou limpar. Pronto. Estamos nesta altura a 0. Se reparastes ali no display, o tempo de utilização passou para 0, está a começar agora nos 10 segundos. Os kilowatts hora acumulados também está agora a começar a contar. Enfim, tudo isto foi resetado simplesmente por carregar aqui num botão. Temos também aqui a temperatura. Carregando na temperatura podes calibrar. Também podes calibrar, por exemplo, aqui o Input Max Current diretamente carregando no indicador de corrente, o mesmo para a voltagem. Okay? Podes arrastar no fim de contas e pôr automaticamente aqui os valores que pretendes. Na bateria também consegues inserir os valores de percentagem residual da bateria manualmente. E também tens aqui um botãozinho para o preset da bateria, para o valor por definição. Pronto, no ecrã basicamente é isto. Deixa-me lá ligá-lo outra vez, que desliguei. Podemos agora dar aqui uma vista de olhos, por exemplo, na curva. A curva cá está. Consegues ver, nós fizemos um reset de todos os dados. Por isso a curva agora, o histórico também está aqui ativo, consegue exportar, criar um Custom Export e verificação personalizada. Pronto, a curva está, como nós estamos aqui num ambiente de simulação, ou seja, a voltagem e a amperagem é sempre a mesma, estou a utilizar a carga e a carga eletrónica e a fonte de alimentação, por isso está sempre estável, não temos alterações. Vou-te só mostrar também aqui os settings, no fim de contas as configurações, onde tu também tens aqui as definições, como eu te mostrei no display, mas no fim de contas podes inserir manualmente aqui, por exemplo, Input over Voltage Protection, podes inserir
Input Under Voltage Protection, enfim, qualquer um dos parâmetros que nós tínhamos visto no display está aqui, por exemplo, ativar ou desativar o Relay Mode, o Input Protection Revert Time, o Delay Time, como tinha explicado anteriormente, por exemplo, alterar o endereço e, por último, temos aqui o Firmware Upgrade, que te vai, e estou agora a experimentar porque ainda não tinha experimentado esta questão, mas como o aparelho é novo, penso que ainda não haja um novo update de firmware. Deixa lá ver o que é que dá. Bem, não sei se sou só eu que sou impaciente ou se isto realmente demora muito tempo. Eu, de qualquer das formas, vou reportar esta situação à Juntec. Vamos continuar, e pronto, basicamente é isto que tu tens na aplicação. Em cima tens o botãozinho para desligar o aparelho. Tu podes também selecionar outros aparelhos que tenhas para controlar. Nesta altura estamos no endereço P01, mas poderíamos selecionar outro aparelho para ser controlado, como te mostrei aqui. Ok? Em termos de aplicação é isto. Pronto, está mostrado. Agora mostro-te 3 diagramas diferentes de como podes ligar este kit de monitorização de baterias para diferentes cenários. O primeiro diagrama que te mostro aqui, tu tens que colocar o switch na traseira da unidade lógica para 2W, ou seja, 2 wires, e basicamente é um diagrama que te mostra como fazer a montagem deste kit autoalimentando o display. Não tem muito que saber, basicamente é o esquema que eu te mostrei aqui na bancada de testes. No segundo diagrama já tens que mudar o switch na traseira da unidade lógica para 3W. E se reparares no diagrama já tens aqui uma fonte externa DC que pode ser de 10 a 80 volts e que irá alimentar a unidade lógica e o display. E por último tens o diagrama de como podes ligar uma fonte de alimentação externa para alimentar um relay que te irá controlar a carga das baterias. Para resumir, este é um kit de monitorização de baterias e não só, que te dá uma informação muito completa, quer do estado das baterias, por exemplo, indicando a temperatura a que se encontram e a sua resistência interna, quer do estado do circuito, indicando se as baterias estão em carga ou descarga. Consegues ainda facilmente saber o tempo de duração das baterias para a carga do circuito, neste preciso momento, assim como o consumo acumulado que já efetuastes. Pena é que, infelizmente, ainda não possa pôr este kit em utilização numa instalação fotovoltaica. Mas estou a trabalhar para isso e, como te disse, pode ser que por esta altura do próximo ano te possa mostrar numa nova localização este kit em funcionamento num ambiente real. A relação custo-qualidade é boa. Este kit completo com a unidade lógica, o display e o sensor fica na casa dos 47€, ou, para os meus amigos brasileiros, R$308, o que é um valor aceitável para o que te fornecem. Não esquecendo que num ambiente de produção estarás a trabalhar com voltagens que podem ser perigosas para a tua saúde e que não é demais lembrar que é sempre bom recorrer a um técnico para estas instalações. A instalação deste kit é muito simples e, seguindo as instruções dadas, até alguém com conhecimentos reduzidos é capaz de instalar este equipamento. Mas volto a relembrar que deverás, se não souberes o que estás a fazer ao certo, recorrer a um técnico. Para concluir, se esta review de alguma forma te foi útil, não te esqueças de fazer um gosto, um curtir e, se ainda não o fizeste, inscreve-te no canal. E se te inscreveres, não te esqueças de carregar na campainha ou no sininho para seres o primeiro a ser notificado sempre que eu lançar um novo vídeo. É tudo por hoje, muito obrigado pela tua companhia e por assistires a este vídeo até ao fim. Fica bem!